Gênesis 32, o capítulo é o 24. Fácil de achar. Quem achou, dá um amém. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, algumas traduções dizem um anjo, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva, o dia amanhece. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amém. Pode sentar. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, nós vemos uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, né? O Antigo Testamento, um homem que tinha uma vida que falava em nome de Deus, mas a sua vida era uma vida de enganador. Tanto é que Jacó quer dizer enganador. Enganou seu pai, enganou seu irmão, mas um dia teve um encontro com Deus e mudou a sua vida. E essa mudança de vida, essa aliança, esse pacto que ele fez com que ele prosperasse muito, né? A conduta dele de vida mudou e também as bênçãos chegaram na sua vida. E esse momento é um momento que ele já era muito rico, ele já tinha filhos, mas ainda faltava a última bênção, que era se encontrar com seu irmão, com a sua família, a qual ele tinha enganado, ele tinha prejudicado e tinha deixado uma grande ruptura na família, que dinheiro nenhum podia resolver. E muitas vezes, meu irmão, a gente anda com Deus e tem algumas bênçãos que vêm para a nossa vida com muita facilidade. E tem outras bênçãos que é preciso a gente lutar, é preciso a gente não desistir, é preciso a gente buscar com todas as nossas forças, não só a espiritual, mas também a material. Quando a palavra mostra que um anjo se materializou no vale de Jaboque com Jacó. Mas a luta de Jacó foi espiritual porque ele reconheceu o anjo, mas também foi material porque ele se agarrou na benção. Tem benção, meu irmão, que se você não se mexer, se você não permanecer firme, se você não pegar firme naquilo que você viu, que Deus te mostrou, ela não vai chegar. Jacó viu aquela oportunidade e ele determinou no seu coração que ele ia usar todas as forças que ele tinha. Você tem várias forças. Você tem a força do seu pensamento, você tem a força da tua fé e só tem a força física. O nosso corpo é o que pode mover nessa terra e é a única forma legal. Por isso que Jesus teve que nascer de uma mulher. Então eu posso modificar o mundo e muitas bênçãos vêm pela minha energia material, ou seja, de eu não desistir, de eu ir em frente, de eu perseverar, de eu agarrar minha bênção. Amém? Tem bênção que você ficar quieto, se você não for atrás, não levantar, não gritar, não agarrar, você não vai pegar. Não vai pegar. Ainda que te custe uma dor grande, Jacó agarrou, o anjo deu um choque na perna dele que descolou a juntura da coxa, né, lá com o quadril, mas ele não largou. Algumas pessoas acham que já tem bastante. Tem nada, meu irmão, tem coisa grande ainda para vir, amém? Ele já era rico, ele já tinha uma posição social elevada, mas ainda ele queria voltar para sua família e ser abençoado, ele queria consertar aquilo, ele precisava consertar aquilo. Senão ele não seria completo. Nós temos que ser completo, meu irmão.
Nós não podemos ser um cristão meia boca, nós temos que ser completo. Então algumas bênçãos vão chegando com o nosso caminhar com Deus, com a nossa vida com Deus. Outras bênçãos virão pela nossa guerra, pela nossa batalha. Por isso a igreja é importante, por isso o povo de Deus é importante, por isso a palavra de Deus é importante, por isso, meu irmão, o estar ligado com Deus é importante. Aquele momento, ele estava para se encontrar com seu irmão e seu irmão prometeu que ia cortar a sua cabeça. Naquele momento o anjo apareceu, ele falou, agora é minha chance, não vai escapar, ele tem que me abençoar. Amém? Então tem muitas coisas que eu preciso colocar a mão na massa. Tem muitas coisas que eu preciso agir. Amém, meu irmão? Senão você não vai conseguir a sua bênção. Então eu preciso estar continuamente. Eu preciso vir para a casa de Deus habitualmente. Porque eu posso encontrar oportunidade num desses dias que eu venho e aí eu agarro ela. Eu agarro ela. E essa é a forma exata. Quantas vezes, meu irmão, a gente está procurando uma direção e direção vem na hora da palavra. Quantas vezes o nosso coração não é mudado na hora da palavra. Quantas vezes a nossa vitória não é pega na hora da palavra. Amém? E é uma luta, é uma dificuldade. Então lá fora eu tenho que agir com o meu corpo, com a minha voz e com a minha atitude, numa luta. E qual é a minha luta lá fora? De ser abençoado. Amém? E para mim ser abençoado, eu tenho que lutar, não hoje com o anjo, mas lutar com a presença de Deus, para mim permanecer na presença de Deus. Aqui dentro todo mundo é crente, eu estou vendo, mas lá fora, meu irmão, às vezes a nossa conduta muda, a gente não se esforça pela palavra, a gente não se esforça para segurar a bênção com nós, a bênção escapa fácil, meu irmão, a palavra escapa fácil, né? O inimigo vem toda hora, todo minuto nos cercando, buscando uma intenção, e a gente precisa manter firme. Não só o pensamento, a fé, mas a nossa atitude. Paulo, ele define isso como a exatidão perfeita do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, eu esmurro o meu corpo, para que tendo pregado o Evangelho, não venha dar testemunho contra o Evangelho. Então ele dizia que era uma luta, né, dominar o corpo dele, para que não desse testemunho contrário do que ele pregava. E às vezes, meu irmão, não é nem o que os outros vê, é o que Deus está vendo de nós. Amém? Porque muitas vezes a pessoa vê nós numa conduta errada, ele não pode fazer nada contra você, mas o problema é quando Deus está vendo. Jacó estava sozinho no vale de Jaboque, passava um córrego de água, tinha mais ninguém, ele mandou sua mulher na frente, mandou os filhos e na frente ele estava sozinho, ninguém estava vendo aquilo, era ele e Deus. Ele disse, não adianta você me machucar porque eu quero a bênção a qualquer custo. E o anjo falou assim, qual é o seu nome? Jacó. Ele falou, então você não vai mais chamar Jacó, porque você lutou com Deus e com o homem. Por que você não vai mais chamar Jacó? Porque você lutou com Deus e com o homem. Por que essa bênção tão importante vai vir? Porque você lutou. Se você for lá no livro de Daniel capítulo 6, Deus deu uma visão para ele, uma revelação. E quando eu falo visão, revelação, não ande atrás de visão e revelação, porque nós estamos no Novo Testamento, já mudou a forma de Deus agir, Ele pode falar com você a qualquer momento. E ele não entendeu aquela visão, ele entrou em oração. E a palavra de Deus fala que ele ficou mais de 21 dias orando e jejuando para saber o que era aquilo. E no 21º dia, a palavra de Deus chegou para ele e ele disse assim, ó, do primeiro dia que você começou a orar, Deus já mandou a resposta. Mas é que ao entrar aqui nesta área havia um demônio muito forte e eu precisei chamar aquele que assiste com Deus
para que ele viesse e nós ultrapassássemos essa situação, uma luta. Então ele conseguiu a revelação, ou conseguiu a direção, porque ele lutou. Se ele ficasse inerte, esperando cair do céu, não pegasse aquela luta espiritual pela fé, mas o jejum também é uma coisa material, ele não teria isso. Amém? Jacó tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa, e ele queria tudo. Que era tudo de Deus, meu irmão. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem um filho, você tem 2 filhos, você acha que você já está bem? Deus tem muito mais, meu irmão. Deus tem muito mais. Que era tudo que Deus, planejou para você. Que coisa impressionante, Deus mudou aquela falta de caráter de Jacó, aquela derrota em vitória. Ele foi mais que o seu irmão. O seu irmão tinha o direito pela benção, porque ele era primogênito, mas ele vendeu também para ele, foi errado também. Mas Jacó obteve, além do perdão, o conserto da sua vida. Eu preciso ter o perdão, mas eu preciso ter o conserto de Deus na minha vida. E às vezes demora, né? Mas a hora que Jacó viu, ele agarrou. Ele falou, daqui não passa. O que acontece com nós é que a gente muitas vezes não andamos atento às oportunidades que Deus coloca em nossa vida. E Tiago fala muitas vezes isso, né? Às vezes Deus manda lá um anjo disfarçado, um mendigo, alguma coisa, e a gente não dá importância. Não pensa que as coisas vêm todas declaradas em nossa vida. Em algumas traduções fala homem, mas Jacó reconheceu que era um anjo. Ele veio numa feição de homem, mas ele estava atento para aquilo. Para outros poderia passar desapercebido. Quantas oportunidades a gente não perde porque a gente está desapercebido. A cabeça nossa está cheia de muita coisa. É carro, é dinheiro, é isso, é aquilo. E fica um espaçozinho pequenininho para Deus ali que não consegue dominar mais a nossa cabeça. Aí passa a oportunidade e a gente perdeu. Amém? Tem bênção que se você não esforçar, você não vai pegar. Não adianta. Aqui na terra nós temos que se esforçar. Ah, pastor, tá bom para mim. Então fica quietinho. Para Jacó não estava. Ele queria voltar lá, ele queria consertar aquilo, ele queria chegar lá e desfazer aquilo. E ele mandou 450 animal do melhor que ele tinha para o seu irmão que vinha vindo ao seu encontro de presente. O irmão dele falou, não adianta, a hora que eu encontrar ele eu vou cortar a cabeça dele. E ele foi chegando depois dessa luta, e quando se encontraram, Jacó ajoelhou e abaixou a cabeça para ele. E na hora H o irmão não teve coragem, em vez de tirar a espada e matar, abraçou e o beijou, por causa do mover de Deus. E se nós formos ver a história, a linhagem de Esaú não virou nada. Nada. Lá da linhagem de Saul saiu os filisteus, que a vida inteira fez guerra com Israel. Linhagem foi péssima. Já da linhagem de Jacó saiu as 12 tribos, de qual nós fazemos parte, e foi chegar até Jesus Cristo de Nazaré. Então ele pegou uma pessoa que teve um voto, que lutou pela bênção. Deus não vai usar quem não luta, meu irmão. Não adianta. Deus não vai usar aquele que não luta. Deus não vai colocar por cabeça aquele que não luta. Deus não vai colocar na gerência de uma firma aquele que não luta. Deus não vai colocar, meu irmão, um saldo na tua conta de 1 milhão daquele que não luta. Deus não vai dar um carro zero, Deus não vai dar 2, 3 casas, Deus não vai dar um ministério, meu irmão, para aquele que não luta. Não adianta. Se eu não lutar, meu irmão, eu vou ficar até um pouco abençoado, mas vai ser aquela coisinha. Corra atrás da bênção. Lute pela bênção. Se mexa. Não perca a oportunidade. Amém?
o meu corpo também tem que louvar a Deus no sentido de buscar a benção, de querer a benção. Ele ia voltar agora para a terra da onde ele precisou fugir. Ele ia voltar do lugar aonde ele ficou longe mais de 20 anos. Ele trabalhou 7 para uma mulher, mais 7 para outra, e outros 7 ele ficou lá. Mais de 20 anos ele estava longe da terra que era dele, mas ele não podia voltar. Ele tinha que voltar como cabeça. Meu irmão, nós somos cabeça. Amém? Você crê nisso? Nós somos cabeça, não somos cauda. Nós somos cabeça. Eu não aceito outra coisa para mim. Você aceita outra coisa para você? Nós somos cabeça, somos cauda. Nós estamos sempre em cima, nunca embaixo. Amém? Por que nós estamos sempre em cima e nunca embaixo? Às vezes a pessoa olha, você está passando um momento da sua vida que você está resolvendo alguma coisa, que Deus te colocou numa situação difícil para você mudar aquilo, a pessoa olha e acha que você está por baixo. Mas espiritualmente, nós vamos reverter aquela situação. Então nós estamos sempre por cima. Quem está por cima, ele pega aquilo que está embaixo e leva para cima. Por que muita pessoa não vence naquele local? Porque ele está embaixo. Como é que ele vai levar aquilo que deram na mão dele para cima? Amém? Se eu estou andando na rua, a pessoa cai no chão, eu dou a mão para ela e levanto ela. Não é assim? Eu estou para cima, eu estou de pé. E se cair os dois? Os dois caídos, não é? Amém? Então você está em pé, você levanta, você puxa. Por isso que eu posso pegar o falido, quebrado, destruído, eu trago para cima. Eu trago para onde eu estou. Amém? Não é fácil, preciso fazer força, mas vem. Então se mexa. Faça a obra de Deus. Busque a tua bênção com força, com coragem. Ainda que ficar marca no teu corpo. Não solte a tua bênção, não solte o teu chamado, não solte o teu ministério, não solte o que Deus deu na tua mão. Jacó saiu de lá manco no corpo, mas no espírito ele estava mais reto do que nunca. Até o nome dele foi trocado. Até aquele nome de herança, a última coisa que faltava foi tirado. Jacó foi uma grande vergonha, mas agora ele era uma grande honra. Amém, meu irmão? Nós já fomos vergonha, não podemos ser mais vergonha. Agora nós temos que ser uma grande honra. Amém? Não precisa lamber nós, não. Mas tem que olhar para nós e falar, puxa vida, como essa pessoa mudou. Puxa vida, o que tem na vida dessa pessoa. Amém? Jacó saiu de lá, abaixou a cabeça e o irmão não teve coragem. Perdoou seu irmão. E no fim da história ele conseguiu o que ele queria. Porque ele queria a bênção do irmão da primogenitura e agora ele tinha conseguido. Então quer dizer, pela obediência, por lutar com Deus, ele consegue ser mais abençoado que o seu irmão. Amém? Tem que lutar, meu irmão. Tem que lutar. Você ficar na palavra é uma luta diária. É uma luta diária. É um tonto que fala uma coisa ali, é o diabo que fala outra coisa ali. Cada vez mais difícil, cada vez mais se multiplica os tontos. Você já viu? Vem um tonto de uma religião, vem outro tonto de outra religião, que esses caras vão ficando tontos com aquelas costumes humanos e vem e fala, até os cristãos, meu irmão, até os cristãos que se diz evangélico, está ficando tudo tonto. Aquele cristão verdadeiro, firme na palavra, que não fica andando aí com sonho, besteirada, não.
firme, limpo na palavra. Tem mais, meu irmão. Ele está preocupado com o que os outros pensam, que os outros acham, quer vestir igual, quer falar igual, quer ser igual, quer isso, quer aquilo, quer estar no meio disso, quer estar no meio daquilo. Jacó queria a benção. O que tem que fazer? Tem que lutar com Deus e com o homem. Qual é o seu nome, Jacó? Então você não vai chamar mais Jacó porque você lutou com Deus e lutou com o homem. Amém? E ele conseguiu uma coisa valiosíssima. Valiosíssima, meu irmão. Foi trocado o seu nome. Agora ele chamava príncipe. Puxa, que bacana, hein? Você sabia que você tem um novo nome, né? Você não sabe, só Deus que sabe. Seu nome, quando você foi chamado e aceitou Jesus, foi trocado. E quando Jesus voltar, ele vai vir com esse novo nome. O livro de Apocalipse fala que nós temos um novo nome. Mas nós precisamos lutar. Sim ou não? Amanhã, hoje, você vai sair daqui, você vai encontrar luta. Às vezes dentro de casa. Tem que lutar. Vai passar a oportunidade, eu tenho que lutar. Às vezes o corpo não quer, mas tem que lutar. Às vezes a pancada é grande e dói. Jacó desconjuntou a coxa, mas ele não largou. Deus falou assim, puxa, mas como você quer a benção, não? Eu vou te dar a benção. Deus tem que ver o teu desejo para a benção, meu irmão. Ele tem que ver. Não é essa benção que eu falo, não, carro novo, eu quero. É a benção, meu irmão, de ter o teu chamado, de fazer a tua parte. Meu irmão, você tem filho, o futuro está na sua mão. De Jacó saiu 12 tribos. Do seu lombo Deus está tirando vidas que vão ser o futuro dessa nação, meu irmão. Você tem que estar firme para o teu filho ver. Você tem que segurar o teu filho na rédea. Sim ou não? Se você começar a bambear, o teu filho vai ser um molenga na fé, meu irmão. Nós vamos carregar o toco até um pedaço. Depois quem vai pegar é os filhos. Não é, meu irmão? Sim ou não? Sim. Talvez o meu filho não fique pastor, ele vai ter uma outra profissão. Mas vem um filho de outro irmão e fica pastor. Não é assim? É assim. E faz-se aquela rede poderosa. Às vezes ele também nem quer ser lá na frente de os planejos, ele vai ser. Amém? Jacó teve 12 filhos. O último tentaram matar, que era José, não conseguiram. E o último salvou o resto. Amém? Olhe para a pessoa do lado e diga para ela, luta, meu. Seja um crente morno, não. Luta, bicho. Luta. Luta que você consegue. Amém? Aquele dia que a perna está doendo, que a cabeça está doendo, que a orelha está doendo. É aquele dia que você tem que vir na igreja. Que está chovendo, que está frio. Ah, está chovendo, eu vou molhar a chapinha. Vai que nem a Rita, põe a sacola na cabeça. Ei, Nilda, põe a sacola na cabeça. A Rita tem nem cabelo lá, está preocupado com a chapinha, põe a sacola na cabeça. Força! Força que Deus tem coisa boa. Amém? E ele disse assim, ó, eu te esforço, eu te sustento. A hora que você não está aguentando mais, ele vem e fala, não, você vai e leva para frente. Amém, meu irmão? Sua família vai vir, seus parentes vai vir, meu irmão.
Porque a gente vai conseguir, sim ou não? Pastor, qual é a benção que vem fácil? O carro, a casa, a cura. A miséria sai. Porque tudo isso aí é fruto da presença de Satanás em nossa vida. A hora que a gente chega na presença de Deus, a gente começa a andar com Deus, aquela semente ruim começa a morrer e começa a plantar semente boa. Então vem. De repente chega lá o carro, você nem esperava. Chega a casa, você fala, nossa, não esperava isso. Que coisa tão grande. Aquilo vai chegar de um jeito ou de outro. Mas Jacó queria algo espiritual. Jacó já estava rico. Jacó queria algo espiritual. É essa bênção importante que nós precisamos. Jacó tinha uma marca. Ele ia voltar para sua terra, o pessoal ia falar, ah lá, furou o olho do irmão. Agora ele volta com um novo nome. Um chamado de Deus, um abençoado e um abençoador. Amém? Pensa que o carro não vem, que ele vem. A casa vem também. Vem, a saúde vem. Pode ficar cegado. Mas sempre a gente vai ter uma luta para a gente lutar. Amém? Você crê nisso? Então lute. Diga comigo, eu vou lutar. E eu não vou largar o anjo. Para nós é a benção, né? Nós não vamos largar a benção. Não larga aquele sonho não que Deus te deu, aquela direção. Larga não, meu irmão. Ele mexe para lá, mexe para cá. Às vezes demora um pouco. Ele fala que já estava subindo a alva, estava amanhecendo o dia e ele não largou. O anjo tocou na coxa, a coxa desconjuntou, mas soltou não. É isso que Deus espera de você. Amém?